Olá pessoal, nós outra vez aqui, professor de Geografia, professor Marcelo. Vamos falar hoje de uma questão aqui diferenciada. Vamos falar de questões ambientais. Olha aí, ó. Qual que é o grande problema da questão ambiental no Brasil? O problema vem desde a história do Brasil. Por quê? Nós começamos com a degradação ambiental. Vocês devem ter visto em história. Tem aquele professor narigudo lá, como é que é o nome dele? Lugato? Ele deve falar alguma coisa para vocês. Mas as questões ambientais, elas vêm desde quando o Brasil começou com o processo de colonização, que foi desmatando lá no litoral, aquela mata virgem, impenetrável, úmida. Qual é o nome dela? Mata Atlântica, lembra? Então, olha lá, extrativismo predatório, o avanço da agropecuária, tudo isso foi degradando o nosso meio ambiente, né? E hoje, com o país urbano e industrial, também é um problema sério a questão urbana no Brasil. As cidades brasileiras, elas gerenciam muito mal seus recursos hídricos, seus recursos climáticos e tudo isso daí. Vamos ver uma coisinha aqui, pessoal. Olha lá, ó. Principais agravantes de ordem rural e urbana, né, na questão ambiental. Perda da biodiversidade. Por quê? Quando você vai desmatar, principalmente através da queimada, você está eliminando, né, os extratos vegetais, nós estamos eliminando animais, os micro-organismos do solo, nós estamos perdendo muita coisa nisso daqui. Por quê? Porque aí nós muitas vezes não vamos conseguir recuperar da maneira que era anteriormente. Então no Brasil, o avanço da agropecuária, principalmente através das queimadas, está causando esse processo todo. Ó, a degradação e esgotamento dos solos decorrente de técnicas de produção, o manejo inadequado dos solos nas regiões mais pobres, ou a superexploração do solo nas regiões mais desenvolvidas, o excesso de produtos químicos jogados no solo, escassez de água pelo mau uso. Aí é o seguinte, vou dar um exemplo. Às vezes você pergunta assim, a água vai acabar? Não, a água não vai acabar. A água vai continuar ali, só que vai mudar alguma coisinha na água. Por exemplo, a água tem que ser o quê? Sem cor, sem cheiro, sem sabor, beleza? No Rio Tietê, lá em São Paulo, a água tem cor, tem cheiro e tem sabor. A água acabou? Não. O problema é a água potável, né? Porque a água está lá no Tietê, em São Paulo. Vai lá e bebe, então, né? Não tem jeito. O problema da escassez da água é em relação à contaminação das bacias hidrográficas, dos recursos hídricos, dos mananciais, né? Olha aqui, ó, contaminação dos corpos hídricos por esgoto sanitário, o despejo de esgoto. Só lembrar o Rio Tietê. E falando em Rio Tietê, pessoal, cuidado. O Rio Tietê, ele recebe a seguinte denominação lá em São Paulo: Rio Despejo. Então daí já explica tudo, né? É um verdadeiro esgoto a céu aberto. A poluição do ar nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Por isso que inventaram lá, por exemplo, o rodízio de automóveis em São Paulo. Porque tem um fenômeno lá chamado inversão térmica, que no inverno o ar frio baixa sobre a cidade, o ar quente fica sobre ele, não circula. A poluição só vai acumulando ali. Então prejudica tudo, né? Então a poluição atmosférica, o excesso de automóveis, principalmente automóveis particulares, já que o transporte urbano é caótico, é insuficiente, então todo mundo tem que colocar os carros na rua. Então nós sofremos com essa poluição. Nas áreas não urbanas, a poluição do ar também é diferente. Por quê? As queimadas acabam prejudicando tudo isso daí, tá? Pessoal, então fica aí as dicas sobre questão ambiental no Brasil. Não esquecendo o seguinte, um dos principais problemas da questão ambiental no Brasil é o avanço da agropecuária sobre a região centro-oeste e agora sobre a região amazônica. A devastação por conta do desenvolvimento econômico. Beleza, pessoal? Fica aí a dica. Um abraço mais uma vez. E quem está falando aqui é o professor Marcelo, o bitelo da Geografia. Falou? Até mais então, hein?